Diga o que quiser sobre a Somália, mas é um dos raros lugares do mundo que nunca são entediantes. Nos últimos meses, a Somália tem sido um fator crucial, porém ignorado, no realinhamento regional, enquanto o Oriente Médio e Norte da África entram em nova era de conflitos e competição. Depois de muitos anos à beira de um colapso total, como Estado falido, o governo federal da Somália parece ter encontrado um novo impulso, fortalecendo seu poder por meio de novas alianças e usando essas alianças para afirmar sua dominância no próprio território. O controle de Mogadíscio sobre a Somália ainda não está resolvido, e enquanto o governo federal tenta se fortalecer, várias forças hostis se preparam para enfrentá-lo. Para milhões que vivem lá, a próxima disputa pelo poder na Somália definirá o destino do país por anos ou décadas. Para as nações ricas do mundo islâmico e as potências globais, a Somália é palco de um conflito por procuração em rápida expansão. Quando Mogadíscio ganha força, isso praticamente garante que o conflito por procuração vai esquentar. Mogadíscio em ascensão. Voltando no tempo para 17 de março de 2026, parece que o governo nacional da Somália estava prestes a sofrer outro revés devastador. Nesse dia, o governador regional da Somália, Abdi Aziz Hassan Mohamed, do estado do Sudoeste, anunciou a suspensão das relações com o governo de Mogadíscio, declarou autonomia e sugeriu possível independência. Em coletiva, Mohamed explicou sua posição. Mogadíscio armou milícias para controlar o estado do Sudoeste e tentou destituir Mohamed, inclusive com mudanças constitucionais, às quais ele e outros oficiais se opuseram fortemente. Rejeitando a autoridade de Mogadíscio, Mohamed afirmou ter sido reeleito em uma votação estadual considerada ilegal por Mogadíscio e prometeu seguir o mandato de seu povo. Se Mohamed e aliados tivessem êxito, o estado do Sudoeste seria a quarta região da Somália funcionalmente independente de Mogadíscio. Após o estado separatista da Somaliland no norte e os estados autônomos de Puntland no leste e Jubaland no sul do país. Se a história servisse de referência, o estado do Sudoeste teria êxito, eu mostraria de novo que a Somália não consegue controlar províncias rebeldes. Mas, desta vez, isso não ocorreu. O Exército Nacional da Somália demorou alguns dias para se organizar e então marchou rumo ao sul em direção a Badoa, maior cidade do estado do Sudoeste. Sede de grandes forças internacionais de manutenção da paz, além de importantes agências humanitárias, Badoa é um grande ativo estratégico para qualquer força que a controle. Inicialmente, parecia que o estado do Sudoeste estava pronto para o confronto. Agências de ajuda suspenderam operações e milhares fugiram da cidade. Na realidade, porém, a resistência do estado do Sudoeste desmoronou com uma velocidade impressionante e ao longo de um único dia, as forças federais da Somália tomaram o controle de toda a cidade. Mohamed renunciou à presidência regional poucas horas depois e fugiu para o outro lado da fronteira, deixando seu ex-ministro das Finanças encarregado de supervisionar uma transição de volta à órbita de Mogadíscio. A vitória foi uma rara, mas clara, demonstração de força do governo federal da Somália e provocou ondas de choque entre os demais governos autônomos da Somália. Líderes regionais criticaram Mogadíscio por interferir na autonomia do estado do Sudoeste. No nordeste da Puntlândia, o líder Said Abdullahi Deni pôs suas forças em alerta máximo, dizendo que Mogadíscio pode agir da mesma forma contra a Puntlândia em breve. Até agora, Mogadíscio não agiu da mesma forma contra a Puntlândia ou Jubalândia, mas analistas dos assuntos da Somália consideram esses temores justificáveis. Em vez disso, a crescente apreensão em relação às intenções de Mogadíscio é ressaltada pelo fato de que, recentemente, Mogadíscio fez alguns novos amigos muito poderosos. Um desses amigos mostrou todo o seu poder durante a ofensiva contra o estado do Sudoeste, quando a Turquia usou drones de ataque para fornecer cobertura aérea às tropas federais em avanço. Embora a Turquia esteja militarmente ativa na Somália há anos, seu ritmo operacional aumentou de forma bastante dramática recentemente, assim como o tamanho total de sua presença de tropas. Antes dependente de pequenos destacamentos de cerca de 400 soldados, a Turquia autorizou recentemente o envio de até 2.500 militares à Somália, além de helicópteros de ataque e vários F-16 enviados a Mogadíscio. Nos últimos meses, a Turquia usou F-16 em ataques contra o Al-Shabaab.
enviou tanques de batalha e assumiu responsabilidades de treinamento mais sérias com as forças somalis. Mas os laços crescentes da Turquia com a Somália vão muito além de uma simples cooperação militar. Em meados de abril, um navio turco de exploração de petróleo chegou à costa da Somália para iniciar uma das operações offshore mais profundas do mundo em 3 áreas afastadas da costa somali. Quando a perfuração começar, será a primeira operação de petróleo offshore da Somália, iniciativa que deve gerar grandes receitas para Mogadíscio. Por décadas, as reservas de energia da Somália representaram uma tragédia para magnatas globais, pois estavam em uma região instável demais para a extração. Agora navios e empresas turcas fazem a extração, enquanto forças turcas mantêm o controle em terra firme. Em abril, a Somália reativou seu registro de navios comerciais, inativo há décadas, mas o estruturou de um modo que sugere isso. O objetivo principal da Somália é proteger embarcações de uma frota clandestina de comércio marítimo ilícito, disfarçando viagens para águas russas e ucranianas, ocupadas ao indicar escalas em portos turcos. Após uma visita recente à capital turca, o presidente da Somália até pegou carona em um jato particular com ligações à inteligência turca, supostamente transportando cerca de 25 milhões de dólares em dinheiro para ajudar a aliviar os problemas de Mogadíscio nos próximos meses. E embora a Turquia possa ser o melhor amigo da Somália nos últimos meses, está longe de ser o único amigo da Somália. Em fevereiro, o Egito decidiu fortalecer laços com Mogadíscio, enviando cerca de 1.100 soldados à capital em sua primeira missão após décadas de cooperação. Antes do Egito enviar tropas, a Arábia Saudita firmou acordo militar com o governo da Somália, prometendo colaboração de defesa em várias prioridades estratégicas. Esses acordos seguiram outro entre Somália e Catar, onde, em janeiro, autoridades cataris prometeram apoio ao treinamento militar, intercâmbios técnicos, assistência à estabilização e cooperação conjunta para Masumalian-Usu. Por fim, em abril, a Somália finalizou um acordo no valor de 900 milhões de dólares americanos para adquirir 24 sofisticados caças JF-17 do Paquistão. Aeronaves elevarão a força aérea da Somália de uma das mais antiquadas da África para uma das mais avançadas ao sul do Saara. Com uma lista crescente de parceiros internacionais confiáveis, o presidente Hassan Sheikh Mohammed, HSM, consolida rapidamente seu poder internamente. Nos últimos meses, a HSM conduziu uma grande campanha legal para centralizar o poder em Mogadíscio após décadas de política nacional voltada ao equilíbrio entre os clãs influentes da Somália. Em abril, o governo federal de HSM aprovou emendas constitucionais que encerram o sistema de votação por clãs da Somália e criam o modelo eleitoral de uma pessoa, um voto. Ele tornou o cargo de primeiro-ministro uma nomeação direta, sem precisar de aprovação parlamentar para a decisão do presidente. Mais controverso ainda, ele criou um sistema em que, apesar do esforço por um cidadão, um voto, o presidente da Somália será eleito por parlamentares, e não pelos eleitores, mudança vista por muitos como uma traição política. Enquanto Hassan Sheikh Mohamud busca consolidar o poder, resta saber se alguém na Somália reagirá. Mas antes de respondermos a essa pergunta, gostaríamos de tirar um momento para falar sobre a Front Stockholm, que é a plataforma premium da nossa equipe, com conteúdo escrito e análises de conflitos globais em um só lugar. Na Front Stockholm, nossa equipe reúne jornalistas premiados e especialistas para oferecer insights sobre guerras, conflitos e a geopolítica que moldam o mundo. Oferecemos episódios exclusivos em vídeo semanalmente e o Briefing Room, uma coletânea aos sábados de histórias pouco divulgadas do mundo todo. Também na Front Stockholm, oferecemos várias opções gratuitas toda semana, incluindo nosso boletim informativo 2 vezes por semana sobre conflitos mundiais, o War Fronts Weekly. E o melhor de tudo, a Front Stockholm custa apenas alguns dólares por mês ou $50 por ano. Confira o site e assine se gostar do que encontrar. Agora, vamos voltar para a Somália. Confronto da oposição. Agora, de muitas maneiras, a posição de Mogadíscio está mais forte do que esteve em décadas. Aliados regionais estão prontos para oferecer apoio militar e econômico real. E pela primeira vez, as regiões autônomas e separatistas da Somália sentem a pressão em vez de pressionar a capital. Mesmo com a HSM e aliados reunindo forças, essa não é toda a história. A luta pelo futuro da Somália está só começando.
Vamos começar pela situação interna, onde a rápida consolidação de poder promovida por HSM desencadeou uma crise política nacional. Não vamos detalhar as idiosincrasias da política somali hoje, mas a transição para um sistema de uma pessoa, um voto já seria controversa, mesmo nas melhores circunstâncias. A Somália é um lugar onde as lealdades de clã são extremamente importantes e onde o sistema político do país, apesar de suas falhas, foi projetado para garantir que os clãs maiores não pudessem simplesmente tomar o poder para si. Essa preocupação está longe de ser abstrata. Rivalidades entre clãs já resultaram em campanhas de limpeza étnica, como o pouco conhecido genocídio do povo Azaki, no fim dos anos 1980, chamado de Holocausto de Hargeisa. Embora as estimativas do número de mortos variem de 50 mil a 200 mil, sabe-se que o genocídio resultou na destruição quase completa das cidades de Hargeisa e Boral, as duas maiores cidades da atual Somalilândia, onde o clã Azaki constitui a maioria local. Na Somália atual, habitantes da Somalilândia, Puntland e Jubalands administram seus próprios assuntos, e onde outros clãs somalis não têm população suficiente para garantir representação. A mudança para uma pessoa, um voto não é vista como avanço para governo proporcional e representativo. Isso é visto como uma maneira de entregar o poder executivo e os armamentos do Estado aos clãs mais poderosos. Outras ações de HSM, como subordinar o gabinete do primeiro-ministro e impedir que eleitores somalis elejam diretamente o presidente, indicam suas verdadeiras motivações. Isso já é ruim o suficiente, mas fica ainda pior pelo fato de que a Somália está caminhando rapidamente para uma crise política iminente. O mandato presidencial de HSM termina em menos de um mês, em 15 de maio, mas a Somália não tem eleição marcada, nem preparação aparente para uma votação. O Parlamento Federal da Somália teve o mandato expirado em 14 de abril, o que dá a Mohamed menos restrições ao poder nas últimas semanas de legitimidade. Líderes parlamentares anunciaram a extensão do mandato por mais um ano, o que provocou renúncias de parlamentares que acusam a HSM e aliados de violar a Constituição somali. A crise crescente aumentou a pressão para que a oposição da Somália intervenha e agora ela parece disposta a agir. Em 20 de abril, líderes da oposição e anciãos de clã proeminentes anunciaram planos de salvação nacional, com apoio da vasta maioria dos principais líderes opositores da Somália e do ex-diretor de inteligência nacional, que já foi aliado próximo de Hassan Sheikh Mohamud. Embora a salvação nacional pareça inofensivo para quem está de fora, é um conhecido eufemismo na política somali, referindo-se a uma revolta armada contra Mogadíscio. Durante a cúpula, a oposição somali conclamou o público a participar de ações que se opusessem à disseminação do caos e do autoritarismo. Receberam vários desertores do governo de Hassan Sheikh Mohamud, enquanto o ex-líder do estado do Sudoeste, exilado, organizou em Nairobi um encontro para opositores somalis no exterior. Enquanto rivais internos de Mogadíscio ganham força, questões internacionais também são relevantes, ainda mais com a possibilidade real de confronto entre Hassan Sheikh Mohamud e a oposição. O drama atual na Somália integra uma dinâmica regional maior e em rápida evolução, envolvendo as principais potências do Oriente Médio e Norte da África. Para uma explicação mais detalhada, recomendamos um episódio anterior do War Fronts, publicado no final de janeiro. Os Emirados Árabes Unidos estão desestabilizando todo o Oriente Médio. Mas, para hoje, aqui vai o básico. As nações que mencionamos e que vêm estreitando laços com Mogadíscio, como Turquia, Arábia Saudita, Catar, Egito e Paquistão, estão formando uma coalizão geoestratégica flexível que também influencia Líbia, Iêmen e outras nações instáveis da região. Eles enfrentam outra coalizão geoestratégica flexível, porém mais coesa, formada por Israel, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Marrocos e outros. Sendo sincero, as dinâmicas aqui dariam um livro, não só um episódio de War Fronts.
Essas coalizões formam uma teia de rivalidades antigas e novas. Israel versus Turquia, Etiópia versus Egito, Arábia Saudita versus Emirados e outros. Mas o importante a entender aqui é que todas essas nações são ricas demais, ambiciosas demais e ao mesmo tempo avessas demais ao risco para entrarem em guerra diretamente tão cedo. Eles buscam conflitos indiretos em todas as áreas possíveis. Competição econômica, disputas energéticas, inovação científica e tecnológica, alianças estrangeiras e as tradicionais guerras por procuração. Vale ressaltar que, apesar do conflito no Oriente Médio focado no Irã, o país não participa diretamente dessa dinâmica geoestratégica. Ambos os lados parecem buscar cenários em que o Irã não seja mais relevante. Ainda assim, não é garantido que esse Oriente Médio pós-Irã se torne realidade. A Somália é uma parte fundamental desse crescente conflito por procuração, e a Turquia, o Egito e as outras nações de sua facção informal escolheram apoiar Mogadíscio. Israel, os Emirados e aliados optaram pelo oposto, apoiando Somalilândia, Puntland, Jubalândia e setores favoráveis da oposição política nacional da Somália. Mogadíscio está plenamente ciente do que está acontecendo aqui. Em dezembro de 2025, após Israel se tornar o primeiro país a reconhecer a separatista Somalilândia como nação soberana, a Somália liderou a União Africana, a Liga Árabe e aliados em forte condenação a Israel e sua conduta. Em janeiro, a Somália cancelou todos os acordos com os Emirados, acusando-os de violar sua soberania, interferir em assuntos internos e dar apoio direto à Somalilândia e a Puntland. As tensões aumentaram em abril, quando Israel nomeou um enviado diplomático para a Somalilândia, gerando forte reação de Mogadíscio e seus aliados. Até as duas superpotências rivais do mundo estão entrando nessa disputa. A China não enxerga a Somália só como parceira emergente, ligada por amigos em comum como Paquistão e Arábia Saudita. A China considera os conflitos da Somália com a Somalilândia um paralelo direto às suas questões com Taiwan. Em abril, a China prometeu ampliar o apoio militar à Somália e firmou acordo de cooperação em satélites com Mogadíscio para expandir capacidades e serviços nacionais somalis. Enquanto isso, os Estados Unidos se alinham muito mais aos objetivos de Israel. Washington e Mogadíscio têm relações diretas, enquanto as Forças Armadas dos Estados Unidos colaboram com as forças da Puntland em uma campanha conjunta contra o Estado Islâmico na Somália. Em março, o comandante do Comando Africano dos Estados Unidos visitou Jubalândia para reuniões visando fortalecer parcerias estratégicas e cooperação antiterrorismo na região. Mais preocupante para Mogadíscio foi a oferta da Somalilândia aos Estados Unidos no fim de fevereiro. Acesso aos minerais da Somalilândia e autorização para bases militares em troca de reconhecimento. Como se faltassem motivos para tornar a Somália um ponto crítico geopolítico, a guerra com o Irã fez exatamente isso. A Somália, especialmente o território reivindicado pela Somalilândia, está muito próxima do estratégico Estreito de Bab al-Mandeb, acesso sul ao Mar Vermelho. Do outro lado do estreito fica uma área do Iêmen sob controle dos rebeldes Houthis, aliados do Irã. Pelo estreito circulam 12 a 15% do comércio marítimo mundial, incluindo mais de 30% do tráfego de petroleiros. Os Houthis já mostraram que conseguem impactar o comércio no Mar Vermelho em campanha de apoio ao Hamas durante a guerra de Israel em Gaza. E depois que o Irã instituiu um bloqueio efetivo no Golfo Pérsico, as nações do mundo estão mais interessadas do que nunca em garantir que o Mar Vermelho não possa ser fechado unilateralmente. Pesquisadores de finanças ilícitas em Mogadíscio relatam que os Houthis formam aliança com a insurgência Al-Shabaab da Somália. Embora essa aliança se formasse silenciosamente há meses, pesquisadores somalis afirmam que o relacionamento recentemente ficou mais alarmante, sistemático e estratégico. E tudo indica que isso deve ser uma grande preocupação para qualquer pessoa preocupada com a segurança regional. Então, vamos revisar a situação aqui. A Somália está caminhando para uma crise política em que um governo federal cada vez mais autoritário demonstrou sua capacidade de retomar um Estado separatista. A oposição da Somália faz um apelo velado à oposição armada no país e, por enquanto, não há eleição marcada para resolver isso pacificamente.
O governo da Somália é apoiado econômica e militarmente por uma coalizão informal de nações que conta com o respaldo discreto da China. E as nações dessa coalizão detestam absolutamente as nações de uma coalizão rival que apoia a oposição somali e cada um de seus estados separatistas. O controle da Somália tornou-se ainda mais crucial devido à guerra no Irã, e nenhuma potência externa mostrou interesse em mediar o conflito. Duas insurgências jihadistas violentas, Al-Shabaab e Estado Islâmico, na Somália, ainda atuam em diferentes partes do país, e a aliança entre Al-Shabaab e Houthis parece se fortalecer diariamente. Se tudo isso soa como um barril de pólvora, bem, é porque realmente é um barril de pólvora. Obrigado por assistir.